Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Analisando a ousadia de Davi no enfrentar um gigante. Essa história é muito conhecida e contada principalmente para crianças, mas é sempre bom a gente lembrar que a gente precisa se ater à verdade. Não é verdade que um menininho, uma criancinha foi enfrentar um gigante. Se isso acontecesse, por Deus, Deus faria milagres de dar uma vitória a uma criancinha. Mas não foi isso que aconteceu, porque o Davi não era uma criancinha. Ele deveria ter aproximadamente 16 anos de idade, já era muito calejado na vida, experimentado no deserto, cuidar de animais, enfrentar animais bravos. Ele era muito forte. Davi era forte, ele não era nenhuma criancinha. Ele era inexperiente em guerra, isto sim. Mas ele não era inexperiente na vida, era muito forte. Há muitos jovens que aos 16 anos de idade se exercitam, ficam muito musculosos e fortes. Davi era um desses que, por necessidade, teve que se exercitar, se fortalecer. E quando foi enfrentar o gigante, primeiro, ele teve que convencer-se a si próprio. Isso é fundamental. Depois ele foi com muita convicção convencer alguém, algum soldado, a levá-lo ao rei. E depois ele teve que convencer o rei Saul. O rei Saul era uma pessoa interessante. O rei Saul tinha recebido de Deus a unção. Por vezes ele era até usado por Deus, pelo Espírito de Deus, e profetizava. Mas ele era também usado por Satanás e praticava loucuras. Então Deus trabalhou na mente de Saul, na loucura dele, para ver o seguinte: se alguém for lutar, se eu deixar esse jovem Davi lutar e ele for derrotado, não vai mudar em nada a situação, porque nós já estamos nessa situação. E existe até uma possibilidade dele conseguir algum resultado com aquele gigante. Então, nós podemos permitir sem qualquer risco para nós. Não vamos nos comprometer a nada. Ele vai por conta dele e vamos ver o que vai acontecer. Por outro lado, ele também não via nenhuma outra alternativa. E segundo o relato bíblico, já havia passado 40 dias. E aquela situação não podia perdurar por muito tempo mais. Então, o Saul permitiu que Davi fosse combater o gigante. Quando Davi experimentou a armadura, ele disse: isso aqui não dá para mim, porque eu não tenho experiência com armadura, mas deixa eu ir com o que eu sei. E pegou a funda e o cajado. Ele sabia usar. O cajado é uma vara de madeira muito boa, forte, que poderia ser usada como arma. E as pedras na funda, o rei sabia, aquilo não foi escondido do rei. Então Davi partiu. Na estratégia de Davi, relatada em 1 Samuel, no capítulo 17, Davi foi com muita convicção e não deu muito tempo para o gigante se preparar. O gigante já estava preparado. O Golias, de 2,5 metros de altura, todo protegido por armadura, tinha apenas uma abertura. Ele tinha um capacete que protegia a cabeça e também muito da face dele até o nariz, mas ele tinha uma abertura do nariz para os olhos. É como uma máscara ninja. De vez em quando pessoas usam isso, eu tenho uma que eu uso no frio, um frio muito grande, boto aquilo na cabeça, aquela touca ninja que abre só os olhos e o
nariz. A armadura do gigante era mais ou menos assim, protegia toda a cabeça, deixava só ali os olhos e o nariz abertos, e o Davi sabia disto. O resto todo era coberto, o corpo era coberto. Mas além disto, para proteger alguma flechada, alguma coisa assim, o gigante tinha um escudo. Mas como ele estava com a lança na mão e a outra mão, ou com um escudo pequeno, ou com uma espada, ele tinha um escudeiro, um homem que ia na frente dele com aquele escudo grande, comprido, que protegia o corpo todo. Então, o gigante estava bem protegido no seu corpo. Além disso, ainda tinha um escudeiro na frente, segurando aquele escudo grande, que devia pesar entre 10 e 20 quilos, pelo menos. E aquele escudo grande era para proteger o corpo todo. Então, estava difícil, muito difícil para Davi chegar perto do gigante. Mas Davi planejou, ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa, então eu vou falar muita coisa para provocar aquele gigante a ira, eu vou provocá-lo, falar com ele. E a estratégia deu certo. O gigante aceitou o bate-boca e diz: você é um garoto sem vergonha, isso e aquilo, eu vou te arrebentar e te trucidar todo para você saber e aprender e tal, não sei o quê. O gigante: vem mesmo, porque eu já vou contra ti, em nome do Senhor, pode vir. Davi provocou para que o gigante saísse de trás do escudeiro. Então o gigante disse: ô escudeiro, sai de perto que eu vou arrebentar aquele garoto ali. E o escudeiro saiu, o Davi ficou mais livre diante do gigante, e o gigante partiu para cima dele, e ele para cima do gigante. Por quê? Para ficar perto. O Davi botou uma pedra na funda, e o gigante sabia, mas ele achava que o corpo dele estava todo protegido, só que ele não sabia que Davi tinha boa pontaria, e Davi era treinado na pontaria, e Davi mirou a testa do gigante, acertar no olho, na testa, no nariz, mas tinha que acertar com força. A pedra que Davi colocou ali não era uma pedrinha muito pequenininha, não, era uma pedra significativa, e ele girou aquilo, embalou a pedra e atirou com muita vontade, acertou onde ele queria. Então a pedra, diz a Bíblia, que foi com tanta força que se encravou na fronte do gigante, e ele caiu desmaiado, não morreu não. O Davi correu para cima dele, o escudeiro estava longe, e Davi, porque provocou o gigante deixou o escudeiro de lado e veio ele sozinho para frente. Então deu tempo para o gigante caído, Davi correr para cima dele, puxou a espada do próprio gigante e com ela cortou o pescoço. A armadura não protegia o pescoço, porque tinha que deixar a cabeça livre. A armadura cobria todo o corpo, tórax, mas o capacete é que cobria a cabeça. Entre o capacete e a armadura tinha um vazio para o pescoço se movimentar, senão o pescoço ficava duro ali dentro. Davi sabia de tudo isso, puxou a espada e cortou ali no pescoço rapidamente, não dando tempo para nem o escudeiro chegar. Quando Davi cortou a cabeça do gigante, claro, todos viram e o pavor tomou conta dos filisteus. Eles começaram a correr e aí Israel só teve que perseguir e depois ir vencendo aqueles filisteus. A grande vitória foi dada por causa da atitude sábia do Davi. Mas, focalizando, Davi teve que estar plenamente convicto. Eu costumo dizer: tudo que você fizer, faça por convicção. Tenha fé, convicção, certeza. Não se deixe levar pelos ventos,
pelas notícias, pelas opiniões. Não se deixe levar pela aparência das coisas, mas haja de acordo com a sua convicção que você tem de Deus e haja o que houver. Se você tem convicção, Deus vai estar com você naquela convicção. Davi se convenceu a si mesmo de que ele poderia fazer aquilo. E Deus honrou o Davi, que ele conseguiu convencer a todos até chegar ao rei Saul, convenceu o rei Saul e depois ele convenceu o próprio gigante e por fim o exército filisteu inimigo todo foi convencido da derrota deles. Davi tinha uma convicção e mudou a história por causa daquela convicção. Fique com você essa lição. A fé precisa fazer você ser um vencedor por dentro. Para começar, convença a si próprio da presença de Deus, da ousadia da fé e parta para fazer o que tem que fazer, porque Deus vai abençoar se você estiver na direção dele.